Bem, esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o único Deus, né? E por que a gente ainda acha que nosso jeito é melhor, né? Muitas vezes a gente quer estar no controle, né? E a gente acha que o nosso jeito, quando uma coisa ela não acontece do jeito que a gente queria, a gente fica desesperado, preocupado, querendo, né? Porque aquele jeito que a gente pensou seria o melhor, se não aconteceu daquele jeito, e agora? Né? Uma outra pergunta: por que insistimos tanto nesse tal desse controle? O meu temperamento gosta de ter tudo sob controle, né? Eu sou assim. Não é que eu não sou uma pessoa assim controladora, mas quando as coisas estão sob o controle, eu fico tão em paz. Quando as coisas não estão no meu controle, eu fico aperreada, sabe? Esse é o meu normal, sem Deus, sem Deus ensinar, antes de Deus me ensinar, né, a confiar nele. Era bem assim, sabe? E a gente tem uma tendência né? A gente não é tão, eu particularmente, tão firme assim, né? Então, é difícil, né? Não tá no controle, não, as coisas não saírem do jeito que a gente pensou, que a gente imaginou que seria o melhor, né? Porque queremos dar o nosso jeitinho, né? Às vezes a gente ora, entrega a Deus, mas a gente quer ir falar com fulano, falar com ciclano, tentar, eita, mas se eu falasse assim, se eu fizesse isso, se eu fosse em tal lugar e falasse assim, assim, com o vigia, com o porteiro, com a professora, com a diretora, com o pastor, com alguém, né? Com alguém da recepção, com alguém de algum lugar, né? A gente é assim, a gente queria, se a gente pudesse dar o nosso jeitinho, né? Isso eu tô falando de coisas lícitas, né? Eu não tô nem falando de quem quer pagar para alguém fazer alguma coisa, de quem quer pagar para passar na frente do outro. Né? Eu não tô nem falando de coisa errada, tô falando só de quem faz o certinho, mas dando um jeitinho, né? Tentando resolver do nosso jeitinho, né? E por que a gente se preocupa tanto, né? Porque as coisas não saíram do nosso jeitinho ainda, né? Precisamos lembrar diariamente quem é esse Deus e sempre voltar de onde escorregamos, né? A gente escorrega, como eu falei, eu particularmente, né? Dou aquelas escorregadas na confiança. Deus já me ensinou muito, né? Durante esse processo, desde o ano passado para cá. Ele já me ensinou muito a confiar nele, a descansar. Mas, como humana, sempre tem esse negócio de que às vezes, né? A gente se preocupa, a gente dá aquelas escorregadas na fé que eles nos ensinou a ter, né? E não só nisso, né? Mas, tipo, no jeitinho, no dar o jeitinho, em outras coisas assim, a gente dá aquela escorregada, né? Porém, as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se teve uma manhã, a gente acordou, a gente tá vivo, a gente tem a chance de parar, pensar e voltar de onde a gente escorregou, né? E aí decidir confiar novamente e descansar, que é a parte mais difícil, né? Confiar a ponto de descansar, de não tentar dar um jeitinho, né? Seguir com a nossa vida confiando no que ele falou, sem tentar dar o jeitinho, né? Descansar e confiar como uma criança. Já parou para pensar que se a criança tiver em cima de uma calçada alta, de um murinho, e a gente abrir os braços, ela se joga sem medo de cair no chão, porque ela sabe que a gente vai segurar? Que quando alguém fala alguma coisa, Cauê, 3 anos, quando alguém, o Benjamin, 5 anos, quando alguém fala alguma coisa para eles olham para mim e faz, mãe? Se eu disser que sim, é. Se eu disser que não, não, né?
Então a gente precisa confiar em Deus de tal forma a ponto de o que ele falar eu posso me jogar do muro que ele vai me segurar, né? E ele sabe o que não sabemos, né? Isso é um ponto bem importante, né? Da gente estar lembrando diariamente, porque é diário, né? Não adianta olhar para o ontem e a fé de ontem não vale mais, a de hoje já tem que renovar, né? Então, ele sabe o que a gente não sabe, a gente tem que lembrar disso todo dia, né? Então, coisas que ajudam nessa confiança, coisas que eu aprendi durante esse processo, né? Que ajudam nessa confiança nesse Deus tão grande, né? Ore mesmo sem vontade. É uma coisa que eu aprendi que realmente, às vezes a gente não está com vontade de orar, não. Se tem gente que tem essa vontade todos os dias, maravilhoso. Mas às vezes a gente não está com vontade de orar, não. Mas é importante orar, né? É importante manter a relação, né? Leia, mesmo que você não conseguiu ontem, e antes de ontem, e antes de ontem. Mas eu não estou lendo mesmo, pois eu estou. Mas tente hoje, né? Leia a Bíblia. É importante também, né? Para renovar a fé, que a fé vem a partir disso. Não desista, mesmo que você não lembre qual foi a última vez que você orou e que você leu a Bíblia. Mas não desista. Hoje é uma chance que Deus está lhe dando, né? Que o sacrifício de Jesus está lhe dando. Escolha tentar de novo, mesmo se você não está conseguindo descansar. Não costuma ser imediato, né? Não é assim, não, agora eu decidi, agora vai ser imediato, vai ser agora. Não, não é assim, né? A gente tem que ir lutando até se tornar rotina, né? Tanto a oração quanto a leitura. E o descansar, né? O descansar e o confiar. É mais difícil ainda do que conseguir a leitura e orar, né? Mas a gente precisa não desistir, porque não vai ser um caldo de cana, mas depois que entrar na rotina, por mais que a gente escorregue, a gente consegue voltar, né? Cadê? E se achar que precisa de ajuda na caminhada, alguém que ore com você, alguém que lhe acompanhe, alguém que lhe escute. Procura uma pessoa confiável, uma pessoa que você sabe que pode falar, uma pessoa que você sabe que realmente vai lhe ajudar, que você olha e diz assim, não, essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa pode ser essa pessoa. Ora, pergunta a Deus, tal. E se precisar dessa ajuda na caminhada, de alguém que diga a verdade, de alguém que ore por você, ore com você, que pergunte, você está conseguindo, tal. Peça ajuda, porque assim, é melhor pedir ajuda e conseguir chegar lá, né? A Bíblia mesmo fala, é melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta, né? De repente, se a pessoa lhe ajuda hoje, vocês criam uma amizade e amanhã você está ajudando ela, né? Do que ficar nessa, eu consigo sozinho e não consegui nunca, né? A Bíblia, ela valoriza muito, do começo ao fim, o amar ao outro, né? O cuidado. Se a gente parar para prestar atenção às coisas que são pecado, elas são coisas que ferem isso, ferem o outro, ferem a união que Deus fez, né? Seja com ele ou com outra pessoa, né? Tanto é que se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, todos os outros é para fortalecer esses dois, né? E aí é isso, gente. É essa a nossa conversa. Se vocês quiserem falar sobre isso, né? Sobre o que vocês pensam, mas de qualquer forma, reflita um pouco sobre o quão grande é esse Deus. E esse Deus tão grande nos ama incondicionalmente, né? Tá sempre de braços abertos, querendo que a gente pule do muro nos braços dele.